Olá pessoal, respondendo perguntas. Uma pessoa pediu para falar sobre gravidez ectópica e abortos espontâneos, né? O que tem a ver com a espiritualidade e ali com a relação bebê-mãe. Então, olha só, nós somos seres muito complexos. Cada um tem uma história aqui na Terra e também tem uma história cósmica. Passou por vários planetas, né? Por várias experiências antes de estar aqui, normalmente. Então, cada um tem um motivo. Não existe um manual, não existe uma regra geral que possa ser aplicada a todos os seres. O que eu posso compartilhar aqui são as minhas experiências práticas, né, de décadas em relação a isso. Então, como nós podemos ver no primeiro momento? Como um teste, né, para a mãe ou para o bebê, ou para também o pai e os familiares e amigos envolvidos naquela situação. Porque às vezes a pessoa estava esperando, né, aquela gestação, aquele filho, por muitos anos, às vezes décadas, né? E ali naquele processo tem a família, tem amigos, né? Pessoas de trabalho, todas envolvidas esperando aquele momento. E de repente ele se torna um momento complicado e frustrante para todos. Então, sempre a aprendizagem ela é para todos os envolvidos, certo? Não somente para a mãe, tá ok? Pode ser um resgate, certo? Então, pode ser que ali os envolvidos, né, que vão ficar tristes, que vão ficar frustrados, que vão ficar em situação de luto, né, estejam envolvidos também para resgatar energias do passado. No passado existem aí tantas coisas, né, que de repente levaram a esse momento. Como disse, repito, cada ser é um ser, cada um é único e fez suas escolhas durante o caminho. Mas existem aquelas pessoas que, por exemplo, trabalharam com magia negra, utilizaram bebês para magia negra, utilizaram elementais, utilizaram animais, né? Sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma compaixão. Às vezes a pessoa fazia abortos, né, no passado, certo? Então, resgate é isso. Aquilo que eu danifiquei para o outro ou no outro, né? Eu preciso resgatar isso de alguma forma. Nem sempre a pessoa passa pela mesma situação que ela causou no passado. Existem infinitas possibilidades de se fazer o resgate, inclusive pelo amor. Só que nós somos muito lentos, né, para exercer o amor e a compaixão na prática. E às vezes o dano que a pessoa causou é muito grande, né? Vamos supor que ela aí maltratou, ofendeu, destruiu, né, muitos seres de muitos reinos às vezes, né? E daí agora ela vive a vida dentro de uma rotina, né? E ela não tá assim totalmente empenhada no amor e compaixão, socorrendo, ajudando todos os seres de todos os reinos, né? Para poder fazer esse resgate. Ah, mas Rosineide, é que eu não sei, se eu soubesse eu faria, mas a gente tá aqui para exercitar o amor, né? Independentemente se nós temos coisas para resgatar ou não. Tudo é aprendizagem e a fonte só vibra amor e alegria. Então, se você estiver fora da prática do amor para com todos os seres, você está desconectado da fonte que tudo é. Então, deve ser automático esse nosso padrão amoroso e compassivo para com todos os seres que cruzarem o nosso caminho. Cruzou o nosso caminho é para nós, né? É uma experiência, é uma aprendizagem. Então, o que acontece é que às vezes a pessoa tem resgate para fazer, ela poderia, claro, né, reparar isso tudo, resgatar com a prática do amor, da caridade, da solidariedade, né, ajudando os reinos, os animais, os elementais, as pessoas, enfim.
mas ela não o faz, ou ela faz uma coisinha ou outra que não é o suficiente. Então aí ela precisa entrar no resgate pesado, senão ela perde parte da encarnação dela. Por quê? Porque ela de repente encarnou para quitar esses débitos e da forma como ela está vivendo, numa rotina só para ela, só para a família dela, numa rotina repetitiva, talvez numa zona de conforto, ela então não esteja fazendo isso. Então a vida tem que dar um empurrãozinho, né? Então, essa é uma primeira explicação, que pode ser para uns, mas não para outros, tá? Como eu disse, cada ser é único, não tem como dar uma explicação que sirva para todos. Uma outra parte é, por exemplo, a parte do espírito que está reencarnando, do espírito que está ali nascendo, né, como bebê. Ele pode, de repente, ter medo da programação que ele assumiu. E ele pode desistir de nascer, tá? No caso de um aborto espontâneo. Então, são muitas possibilidades, né? Ele pode desistir. Então, se ele desiste, certo? Então, acontece o aborto espontâneo. Claro também que pode ser uma questão do físico dessa mãe, certo? Ela danificou de repente por uma vida sexual desregrada em encarnações passadas, danificou todo o seu chakra básico, o seu chakra umbilical, né, que vai estar relacionado ali a toda a sexualidade, aos ovários, ao útero, né? E daí então hoje esses órgãos se encontram de certa forma deteriorados ou com algum problema de doença que nós criamos para nós mesmos, né, de acordo com as nossas escolhas, nossos atos, pensamentos, sentimentos e palavras, e que esse órgão físico então não consegue agora estruturar, né, um novo nascimento, tá? E em relação ao aborto propriamente dito, né? Então, assim, já atendi muitas crianças abortadas. Continua sendo criança? Então, como cada ser é único, depende muito do nível de consciência, compreensão da vida daquele ser ali, daquele bebê, certo? Então, por exemplo, se ele tem um nível de consciência baixo, que é o da maioria aqui na Terra, então o que acontece é que ele continua sendo ali um bebezinho, ele continua sendo um feto. Já resgatei embriões, já resgatei fetos, já resgatei crianças que estavam prontas para nascer e a mãe morreu, e daí a criança morreu dentro do útero, crianças abortadas, né? Então, como o nível de consciência é baixo, então a pessoa continua sendo criança, continua sendo bebê, continua na visão daquele corpo que ela tinha quando ela estava no útero materno, né? E daí as comunicações são variadas, né? Por exemplo, aborto provocado é a parte mais triste que tem, né? Que a criança pergunta, né? Ô tia, tiraram meu bracinho, arrancaram minha perninha, né? Nossa, aquilo é igual uma facada na minha alma, né? Eu preciso daí estruturar bastante o equilíbrio emocional para conversar com aquela criança. E, e daí a gente trabalha com essa criança o perdão, né? O entendimento a nível da alma dela. A gente diz que provavelmente os pais, né, eles não sabiam o que estavam fazendo, às vezes eles estavam assustados, às vezes eles estavam temerosos, às vezes eles foram pegos de surpresa com aquele nascimento, aquela gestação, né? Então a gente tenta levar aquela alma a ver assim que sim, tem o lado do outro, né? A empatia, olhar o lado dessa mãe que não conseguiu sustentar essa gestação, né? Ela não conseguiu receber esse ser. E nos abortos espontâneos e criança que morre no útero materno, às vezes porque a mãe desencarna, né? Por acidente, doença, tantos motivos, né? Ou até no parto mesmo. E daí a criança morre, né? Que a gente atende. Então, a gente explica para ela, né?
que que aconteceu, e elas compreendem, mas é uma dor muito grande, porque quando a mãe morre gestando, a criança morre ali aos poucos, né, então para ela aquela sensação é uma sensação de abandono, de que a mãe não a quis, sabe. E às vezes a mãe queria muito. Aí já teve caso da própria mãe vir receber a criança, teve caso do pai vir receber, né, que é sempre aquela pessoa que já desencarnou, uma avó, e que tem um vínculo mais direto com a alma daquela criança, daquele ser que estava encarnando, né. E daí são encaminhados para escolas, para colônias, né, cada um de acordo com o seu nível de consciência, para continuar. E daí, por exemplo, esse bebê, ele precisa ser amamentado. Então, por exemplo, a gente materializa mamadeira, né, materializa cobertinhas, roupinhas, agasalhos, né, aconchegos, né. E tem os trabalhadores da luz nas colônias que cuidam desses bebês mesmo, em berçários e tudo. E eles vão crescendo de uma forma diferente. Está aqui na Terra ainda as colônias, né? Mas é de uma forma diferente do plano físico, um pouco mais acelerado, vamos dizer. Mas vai crescendo normalmente dentro do processo que segue o projeto humano, né? Estando encarnado ou estando desencarnado. Situações que mãe e filho desencarnam juntos, né? A mãe estava gestando, por exemplo, ou então estava amamentando o bebê, coisa assim. Às vezes é possível que a mãe fique com o bebê, tá? Ela fique junto com o bebê e daí ela vai ser recolhida numa colônia, né? Como já aconteceu vários resgates, e ela vai cuidar desse bebê, como se fosse aqui na Terra. Ela vai amamentar esse bebê, ela vai cuidar dele, vê-lo crescer, até que eles programem uma nova experiência para ambos, juntos ou separados, né? Agora, pode acontecer que desencarna junto ali, mãe e bebê, mas a mãe tem um nível de consciência muito diferente do bebê, certo? Então não dá para ficar junto. Vamos supor que a mãe é uma pessoa que guarda muita raiva, muita mágoa, né? As conexões que ela tem na vida são conexões com coisas baixas, vis, degradantes, né? E a criança não. Às vezes a criança não tem essas conexões enquanto alma. As encarnações passadas dela são assim de conexões mais amorosas, né? Então elas não ficam juntos. Por quê? Porque quando desencarna, a mãe automaticamente vai para as regiões baixas, né? As quais ela alimentou com o pensamento, com o sentimento, com as palavras e com seus atos, e a criança tem outro vínculo energético, então ela vai para a colônia, tá? Então, todas essas coisas podem acontecer e sempre depende de quem é você. Sempre depende do que você está fazendo consigo mesmo. Como estão os teus pensamentos, sentimentos, palavras e atos? Isso é que define para onde você vai após a morte do corpo físico. Às vezes eu costumo dizer que não é, a pergunta nem é para onde você vai, é onde você já está. Porque você não está vendo o plano astral, mas você está agindo nele. Se você só tem crítica, julgamento, ódio, né, violência dentro de si mesmo, inveja, vingança, você já habita um lugar de trevas, certo? Você já habita esse lugar no seu plano astral. Então, quando você deixa o corpo, você só fica nesse lugar que você já habitava, você já vinculava com ele, você já estava conectado, certo? Por entrelaçamento quântico, já estava entrelaçado com outras pessoas que também têm inveja, ódio, crítica, só isso, né? E daí você deixa o corpo e você só fica nesse lugar daí. Por quanto tempo você fica? Não sei. Pode ser meses, décadas, séculos, milênios. Vai depender do ponto em que cada ser vai reconhecer o seu equívoco, né? Vai se arrepender de ter se vinculado àquelas energias por escolha própria e vai decidir firmemente, com todas as suas forças, mudar e retomar e começar um novo caminho.
Aí é que o socorro chega para a pessoa. Aí é que o resgate é feito. Antes disso, não. Porque ninguém resgata ninguém à força, né? É igual aqui no plano físico. Você quer que o outro siga seu caminho, você quer que o outro leia o livro que você está lendo, você quer que o outro assista o vídeo que você está assistindo. Não funciona assim. Algumas pessoas já estavam buscando aquela informação, então quando você compartilha, elas vão adorar, certo? Mas quem não está buscando, não é a força que se muda, porque toda transformação, esse nosso progresso, né, de mudança de consciência, ele é realizado de dentro para fora. Então, cada um tem que querer ser diferente, agir diferente, pensar diferente, sentir diferente, né? Se conectar com energias benevolentes, amorosas, mas para isso os seus atos devem ser assim. Não adianta a gente só querer, né? Ah, eu quero ir para as colônias, eu quero amor, eu quero abundância, eu quero. Você tem que ser aquilo no seu dia a dia, onde você está colocado, né? Por onde você passe, com quem você encontre. Você tem que ser na prática. Senão, para o outro lado, não serve, só palavras não serve para nada, tá ok? Então, acho que são essas explicações. Pode ser um resgate, pode ser uma reparação, pode ser que o espírito que está reencarnando desistiu, certo? Pode ser que foi feito um acordo entre ele e a mãe, os pais, enfim, e de repente, enquanto a gestação começou, né, ali a concepção, ele resolveu fazer um novo acordo, certo? Para vir um pouco mais para frente, porque às vezes acontece de ocorrer o aborto espontâneo, né, ou uma gravidez que não tem como prosseguir e ela precisa ser interrompida, e daí então renovam-se os acordos e logo mais aquele mesmo ser, aquela mesma alma, né, retorna ali no corpo físico. As mães que, por exemplo, entre aspas, né, perderam crianças, né, tanto no útero como crianças pequenas, normalmente essas crianças retornam. Elas são os próximos filhos. Como disse, somos seres únicos, não existe regra geral para todos, mas uma grande probabilidade é que esse aborto que aconteceu, essa criança retorne numa nova gestação. O filho, uma criança, um bebê que partiu, retorne também logo mais, certo? Ali na mesma família, né? Porque nós temos um grupo de alma que a gente sempre continua repetindo ali os encontros com eles, né? Até a gente afinar tudo que precisa afinar mesmo de energia de luz, de amor, de cura, né? E realizando toda a nossa aprendizagem, tá ok? Essa aprendizagem que muitas vezes é a lembrança de tudo aquilo que já sabemos fora da Terra, sim, mas que precisamos, vamos dizer assim, reconquistar toda essa sabedoria, né, aqui dentro, para que possamos então fazer o nosso retorno, né? Ninguém vai sair dessa experiência na Terra a menos que seja expulso, né? Mas daí vai para um planeta igual à Terra ou pior. E então, porque concluiu todas as suas aprendizagens, elevou o seu nível de consciência, o seu padrão vibracional. Então, é para isso que estamos aqui, para viver na prática, né? Tudo que Cristo, Buda, Krishna e tantas outras linhas deixaram aí de informações belíssimas para todos nós. De teoria, nós estamos lotados. O que nos falta é a prática para mudarmos a nossa vida e todo o planeta. Boas reflexões. Namastê.